Pronto, tá gravando. Então, antes da gente começar com a matéria aí, com o nosso tema da aula de hoje, como vocês estão vendo na tela, vai ser a composição do salário, as verbas que o trabalhador recebe, trabalhador seletista a título de salário. A gente precisa alinhar como é que vai ser a nossa atuação no projeto integrador. Deixa eu abrir aqui um arquivo de texto para a gente já anotar. E eu compartilho a tela de novo. Tem a nota no Evernote, eu já vou compartilhar ele aqui na tela para a gente. Tá aqui o projeto integrador. Aqui foram as anotações que eu fiz no dia da visita, né? A gente recebeu as informações. E assim, eu vou colocar o que eu imagino que seria uma boa contribuição para a gente fazer. Cadê? Fala, Amanda, tudo bem? Eu vi Gui, eu falei, fiquei pensando, quem que é Gui? Mas beleza, boa noite, bem-vinda. Eu acho que a gente tem que ter uma rotina de trabalho, né? E que é a seguinte: a turma tem 12 alunos, certo? São 12, né? Se eu não me engano, sim, prof. Pelo que eu me lembro, eram 12. Mas é isso aí mesmo. A gente podia formar, então, 4 equipes, né? 3 pessoas em cada uma. Não... Opa, tem gente entrando. Pode ser, professor. Tá. Tido. Quem entrou agora? Cadê? A Daisy. Boa noite. Boa noite. Eu pus em tela cheia aqui, não tô conseguindo enxergar nada agora. Então, nós somos em 12 alunos. Eu acho Professor, que a gente... como Oi. eu tô responsável com contato com eles, no caso a ponte, né, com eles, Sim. aí quem tava me ajudando nessa era a Maria. Maria, tá aí? Maria, tá aí? Oi, desculpa. Então, a Maria tava me ajudando nessa. Aí, tá. São quantas pessoas? Não, calma lá. Se eu não me engano, 12. Não, mas eu tô dizendo no sentido do grupo que você falou. 4 equipes com 3 pessoas. Tá, daí na parte do transporte, se a gente for fazer alguma coisa, alguma ação, alguma coisa assim, o Leandro tinha combinado também de participar junto comigo. Eu não sei se a Maria vai querer manter, mas eu acho que, tipo, como você já tava me ajudando, se você quiser continuar me ajudando, tá ótimo. Falou no Leandro, ele aí. Boa noite. Então, fechou. Falou no Leandro, ele chegou. Boa noite, Leandro. Então tá. O que a gente precisa fazer é o seguinte. Nossa, eu fui reabrir o meu arquivo de texto e abri o Spotify. Começou a tocar música, vocês já sabem o porquê. A gente recebeu as demandas lá da organização, né? A respeito de
dos tipos de empresa que eles precisam de contato, certo? E das empresas que eles gostariam de contatar. Eu acho Na verdade, eu tava conversando com as meninas, tipo, que a gente se encontra todo domingo, né? sim. E a Rafa até comentou que ela não conseguiu colocar todas, mas que sejam dentro daquelas categorias, sabe? Que eram alimentos, né? Alimentos Produtos, e produtos, arrecadação de produtos questões de para higiene inverno e produtos de higiene e e também roupas. isso. Tá. Só que na parte da Ju, daí no caso, né? Da Ju, loja de coberta, enfim. Ah, roupas para inverno, né? Isso, exatamente. Tá, então não é roupa, não é só roupa, é Roupa em contexto geral, roupa de cama, cama, roupa de cama, né? roupa, Roupas, roupa normal, meia, sei cama lá, e vestuário e roupa de cama. vestuário. Tá. Então, olha só, 4 equipes, olha que maravilha, 4 equipes, 4 tipos de empresa. Que coincidência boa. A gente vai ter uma equipe lidando, então, com indústria de alimentos e comércio de alimentos, uma lidando com indústria e comércio de produtos de higiene, uma lidando com lojas de roupas de cama, mesa e banho, e uma lidando com roupas indústrias de vestuário. Que beleza. Certinho. 4 equipes, 4 tipos de empresa. A gente precisa ter uma primeira fase que é de abordagem. Abordagem aqui não é simplesmente telefonar ou mandar um e-mail no canal de comunicação. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. É quem que tá? É só o Leandro que não tá ouvindo, então, Leandro. Liga o som aí que. A Fala abordagem para ele não. entrar e sair de novo. Ou ver se não tá, não tá mutado, não tá com caixa de som desligada. Se não, dá um F5 aí, atualiza a tela que o som funciona. Então, tá. Abordagem aqui não é simplesmente buscar o canal institucional do site, né? Não é simplesmente fazer o trabalho que qualquer um poderia fazer, mas sim fazer uma busca mais ativa junto à empresa. Então, entrar em contato, isso aqui pode ser pessoalmente ou por telefone, não e-mail, pessoalmente ou telefone, para tentar conversar, quer dizer, tentar não, né? Para conversar com alguém na empresa, né? Para obter informação de qual é a política da empresa no que diz respeito à atuação social, né? Política interna de trabalho social. Então, vai entrar em contato, vai descobrir, então, como é que funciona. Então, por exemplo, higiene. Vamos entrar em contato com a Mili, vai ligar na empresa, vai se identificar como aluno da Uniandrade, vai falar que está num projeto acadêmico e que vocês precisam saber como que funciona a atuação da empresa no campo social, se a empresa tem algum projeto, alguma parceria, se ela realiza doações. Dessa conversa tem que resultar o nome do responsável, né? O contato qualificado, né? O nome do responsável por essa questão social da empresa e o contato direto dele. Com o contato direto, nome e contato direto do responsável, a gente vai entrar em contato, vamos marcar daí. Isso aqui seria legal que fosse presencial, por isso que é bom a gente trabalhar numa equipe de 3 e que pelo menos um dos 3 tenha disponibilidade para fazer visita. Para apresentar a organização que a gente está representando e
pesquisar, averiguar com eles qual a política de distribuição de donativos que eles têm. Doações, donativo parece que é só roupa, coisa. De política de atuação social, mais objetivo. Aí vocês vão ver que vai ter empresa que vai trabalhar com edital, tem empresa que vai trabalhar mediante lei do imposto de renda, tem empresa que vai querer fazer a doação direta, mas sem passar propriamente pelo caixa, pela contabilidade. Cada empresa vai ter uma política. O produto que a gente vai entregar é nos 4 ramos que os nossos clientes precisam, as empresas que podem ajudar, quem é a pessoa a ser contatada lá dentro e qual que é o processo interno que a empresa usa para receber os pedidos e transformar os pedidos em doação de verdade. A gente não vai bater de porta em porta pedindo donativo, a gente não vai, nesse primeiro momento, pedir roupa de cama, pedir vestuário, pedir produto de alimento, pedir produto de higiene, pedir alimento. A gente vai deixar o caminho pavimentado, aí na visita a gente leva um ofício da Uniandrade, vocês vão se apresentar como alunos, vocês vão falar que vocês querem conhecer sobre a política social da empresa. A empresa vai mostrar para vocês o que é, como que ela trabalha. E aí vocês vão entregar para os nossos clientes, não donativo. Claro, se a empresa der donativo, na hora a gente pega. Mas o objetivo não é arrecadar casaco, shampoo, sabonete, roupa. Nosso objetivo é entregar para eles o mapa. Olha, você vai nas Americanas, você vai conversar no setor tal com o fulano me disse que o edital para as empresas que querem participar das ações de responsabilidade social sai em abril, e em abril você vai entregar esse documento. Ah, vamos na Daju. A Daju faz as doações antes do inverno, ela arrecada com os clientes, ela entrega para as empresas previamente cadastradas, o cadastro é feito no setor X, com a fulana, o telefone da fulana está aqui. Entenderam? Tem mão levantada aqui. Professor, você está me Oi. ouvindo? Tô sim. Ah, agora deu o microfone, então. Que assim, ó, tem uma aluna, a Jesslyn, que ela só tem aula na quarta-feira. Aí ela teria que fazer o PI também, não teria? A princípio, sim. Então, daí ela pediu para eu ver com o professor, para ela entrar também nessa... Por mim, tudo bem. Gente, sabe? A Jesslyn é a que ela não faz aulas de sexta, né? Não, a que não faz as aulas de sexta são a Giovana. Ah, não, com a Giovana eu já conversei, ela vai participar. A única coisa é que nas atividades que for dos dias de guarda dela, que é sexta e sábado, ela não participa. Mas esses contatos, a abordagem, contato qualificado, a visita, isso é tudo feito em horário comercial. Então ela pode, com exceção da sexta-feira, sexta-noite, né? Isso. Que ela tem os dias de guarda dela lá no centro de religião africana que ela participa. Não lembro qual que era, se era Umbanda, Candomblé, enfim. Que ela vai. Umbanda, né? Isso. Que é a Mas sexta e o sábado. Mas o trabalho dela é normal, porque o trabalho em horário comercial. Não, professor, é que em relação ao da Jesslyn, daí é a aluna que só tem aula presencial na quarta-feira. Então ela não tem aula com o professor Rafael, que seria você, né? Eu já dei aula, eu conheço a Jesslyn, já dei aula para ela. Se for o caso, ela pode me procurar na quarta, antes da aula. Eu vou estar na turma eu vou estar na turma de gestão de RH, ou na sala dos professores, e ela fala comigo. Até pelo celular, ela provavelmente tem meu WhatsApp, senão vocês podem passar para ela. Tá bom, eu falo para ela te procurar, então, tá? Sim, Obrigada. mas aí as ações do trabalho, né? O dia que vocês forem fazer a abordagem, quem vai fazer a abordagem,
o contato qualificado quando for feito, a visita pessoal quando for o grupo ou os que puderem ir pessoalmente, ela participa normal, Tá bom. Uhum. tá? E aí dessa visita, então, a abordagem, né? Primeiro, a busca ativa das empresas, o contato qualificado para a gente descobrir quem é a pessoa e o contato dela, e aí a visita para que vocês conheçam a política de atuação de responsabilidade social da empresa. Dessa visita vai ter o produto que vocês vão entregar e que é o que eu vou avaliar, que é um relatório. O relatório vai constar a apresentação da empresa, a descrição da política de responsabilidade social, os contatos qualificados e a forma de obtenção dos auxílios. Isso aqui vocês vão me entregar num documento, padrão universitário que está terminando o curso, dizendo quem que é a empresa que vocês visitaram, como que ela atua socialmente, quem são as pessoas que estão lá dentro e que atuam nessa questão da responsabilidade social e como que é o processo. Quando eu falo aqui a forma da obtenção dos auxílios é os processos administrativos. Pode falar. Essa parte da visita que eu não entendi direito. Eu tenho que visitar a empresa, mas se a empresa não abrir visitação. Eu acho, assim, se é uma empresa que está trabalhando com responsabilidade social e empresa que está no ramo de indústria e comércio, eu acho muito improvável que eles não abram visitação. Mas daí eu visito como estudante, eu não visito como o instituto lá. Você é mãos estudante da invisíveis. Uniandrade, você não é parte do instituto. Você vai chegar, assim, vamos detalhar isso aqui melhor, né? Na visita. Deixa eu voltar, tô clicando no Meet, eu tenho que abrir o que eu... Porque essa parte que eu não entendi, professor, porque se eu for visitar, precisa ter alguém para me receber, né, digamos assim, porque o porteiro, não sei, da empresa vai perguntar, Então, vamos é visitar por o isso que quê, eu com falei que quem? primeiro vocês vão contatar a empresa para descobrir a política interna qual que é, e vão Ah, descobrir o nome do responsável. Vocês vão conversar com essa pessoa e vão marcar a visita. entendi. E aí vocês vão explicar que vocês são alunos do curso de administração da Uniandrade, vocês vão levar um ofício que eu vou obter junto com a professora Débora, e aí vocês vão explicar do que se trata o trabalho. Vocês vão falar que o cliente de vocês, enquanto estudantes de administração, é uma organização que atua no trabalho que atua no auxílio a pessoas em situação de rua, e que vocês não estão ali para pedir donativos, mas sim para conhecerem as políticas, os processos internos da empresa para atuação de responsabilidade social, visando o quê? Mostrar para o teu cliente quais são os canais para que eles busquem a empresa depois. A gente não pode pedir nada em nome da instituição, da instituição. Ah, agora entendi, professor, Entendeu? obrigada. Entendeu? Uhum. Vocês vão abordar a empresa, vão telefonar, vão ligar, talvez ir, não sei. Cada empresa vocês vão encontrar o caminho mais tranquilo para fazer esse primeiro contato. Vão conversar, vão perguntar qual que é a política deles de responsabilidade social e vão ver quem é o responsável. Esse responsável é quem a gente está chamando de contato qualificado, porque é a pessoa que toma as decisões, é o gestor da empresa que toma as decisões contra a responsabilidade social. Vocês vão entrar em contato com essa pessoa e vão agendar um dia, pedir para que eles recebam vocês. E aí, nesse dia, vocês vão levar um ofício, vocês vão apresentar a instituição e vocês vão falar que vocês querem conhecer o processo interno da empresa de responsabilidade social para poder levar para o cliente, para que o cliente, ele, no momento adequado e da forma adequada, faça o pedido. E aí, quem vai ativar esse contato e transformar essa relação que vocês vão iniciar em uma relação
benéfica para o cliente é o próprio cliente. Eu estou chamando de cliente é o pessoal da. Fugiu o nome. O pessoal da Mãos Invisíveis. E aí, o que vocês obtiverem na visita, vocês vão botar por escrito, vão entregar, vão mandar para mim, a gente vai corrigir junto e vamos entregar para o pessoal da Mãos Invisíveis. Certo? Ficou claro agora? Certo. Aham. Beleza. Então tá. Vamos botar um cronograma para a gente ter essa abordagem e o contato qualificado, para não ficar no ar isso. A gente tem. Cadê? Ó, a gente entra em semana de prova dia 28, não, né? Nossa prova é dia 5. Isso quer dizer que eu provavelmente vou ter até o dia 19 para lançar as notas de vocês, eu e os outros professores, o que quer dizer que a gente tem um mês para fechar esse trabalho. Professora, essa Ah, não, o visita, se PI é no for... segundo, é no segundo bimestre, né? Não lembro. O PI é no segundo bimestre, não é no primeiro. Mudou. A gente tinha feito o primeiro e voltou para o segundo agora esse ano, é segundo bimestre. Então não precisa, a gente tem mais tempo. Professora, essa visita, se porventura o Hum. responsável lá da empresa pedir, pode ser online também. Tipo, podemos Pode, marcar um bate-papo online. pode, claro. Eu posso propor, então, online, se não tivermos tempo de visitar, não sei. É, uma coisa é a empresa propor online, outra coisa é vocês, né? Vocês já estão. A Entendi. gente está falando de um projeto integrador que é para o final do semestre, e a gente, no dia 14 de abril, já está sacramentando que não vai ter tempo. Não, professor, porque se a pessoa pedir uma visita em horário comercial, por exemplo, daí não Sim. sei se eu poderia sair do Ah, tem a trabalho. questão de trabalho, né? É que eu Bom, trabalho horário comercial, das 8 às entendi, 18. Daí entendi. online dá pra gente pegar um tempinho ali em off. Aham, entendi. Não, tá certo, tá certo. Bom, sigam a estratégia que for mais conveniente para vocês. Agora, na questão da data, eu estou aqui pensando, porque o pessoal do Mãos trouxe para vocês que eles têm uma demanda, principalmente aqui roupa de cama e vestuário, para o inverno. Então, não adianta muito a gente deixar isso para fazer em junho, porque os nossos clientes são pessoas assim. Os clientes do nosso cliente, né, os assistidos pelo Mão Invisível, são pessoas em situação de rua que precisam dos produtos. Então a gente deixa para o meio do inverno. Eu não sei, eu acho que seria legal a gente já começar a trabalhar isso quanto antes, pensando nas pessoas em situação de rua. Que a gente consiga entregar isso ainda enquanto é outono, antes do inverno, sabe? Eu acho que é melhor, professor, porque se a gente começar agora, pelo que eu tô vendo, né? Os Sim. professores, a maioria já passaram trabalhos. E se a gente deixar para segundo bimestre, vai acumular PI, trabalhos de segundo bimestre de outros professores, vai ficar tudo junto. Pelo menos agora eu acho que tá mais de boa os trabalhos. Então a Uhum, gente tá então, com quase nada para casa. eu não vou passar trabalho, primeiro porque a gente teve essa perda de aulas, porque eu acabei pegando vocês aí com o bonde andando, né? Uhum. E também por causa do projeto integrador. Então, eu vou acabar puxando isso para mim e vamos trabalhar em sala mesmo e não vou trabalhar seminário nem nada. Então, é uma matéria, um trabalho a menos. Vou puxar para o meu colo esse problema, até porque como eu tô nesse papel, nessa função aqui de coordenar o PI, eu também não vou jogar mais uma carga em cima.
E não é um trabalho tão extenso assim para vocês, né? Eu acho que vai ser bacana que vocês contatem as empresas, e porque assim, o trabalho de vocês basicamente é conversar com um gestor de uma empresa que pode ajudar a Mãos Invisíveis, e com isso vocês vão conhecer os processos administrativos internos das empresas no que diz respeito à responsabilidade social. Então, eu acho que é uma coisa que é ganha-ganha, sabe? É bom para vocês também. E é bom, não é bom no sentido de, vou fazer uma apresentação, vou fazer um PowerPoint, vou escrever um artigo. É bom não, vocês vão ter contato com empresas grandes de verdade a respeito de coisas que elas de fato fazem e que podem vir fazer parte da carreira de vocês, sabe? Então, não é um troço acadêmico besta que está lá para tomar tempo. Pelo menos é como eu tô vendo a situação, sabe? Sim, É processo administrativo de verdade, em empresa de verdade, vocês têm um cliente de verdade para atender. Então é uma coisa que eu acho que merece uma prioridade. E como a gente está principalmente atrás de cobertor e roupa para pessoa que vai passar frio, eu não acho que é uma coisa que a gente possa deixar para junho. Porque junho em Curitiba é foda. Então é bom que a gente já, no máximo ali, meio para o final de maio, entregue. Que é, Na verdade, em maio já começa aquele friozão, né? Então já tem que correr o quanto antes com isso. semana que vem a gente tem previsão de 4 graus já. Essa chuva que chegou hoje já é a virada do tempo e a chegada de fato do outono. Semana que vem tem previsão de geada no interior e de temperatura de 2 a 4 graus aqui. Chegou já. O nosso maior inimigo no que diz respeito a prazo não sou eu, não é prazo de nota. Nosso maior inimigo é que dessa vez nós estamos lidando com pessoas de verdade. Nós temos um cliente que precisa dessas informações que vocês podem coletar para ajudar pessoas que estão na chuva e no frio. certo. Então, fechou, professor. Por mim, a gente começa Então, mais eu rápido acho. possível, para que mais rápido possível a gente tenha esse retorno. Então, ó, semana que vem a gente tem um feriado, né? Mas o feriado é só na sexta. Então, eu acho que vocês podem. Não precisa fazer isso comigo agora aqui, até porque senão eu vou acabar nem dando aula, a gente vai ficar falando só de PI, né? Mas vocês organizem as 4 equipes. Quantas empresas vocês acham que vocês conseguem contatar cada equipe? Posso dar uma dica? Sim. Uma grande e uma local. Uma que seja fácil para vocês, perto de casa, perto da empresa, e uma grande. Até para vocês verem até para que vocês vejam as diferenças de processo, sabe? Então, produto de higiene, procura a Mili e procura uma loja, ou uma distribuidora, ou um fabricante menor do bairro. A Alimento, Mini é bem fácil conseguir, até porque eles têm programa de responsabilidade social. show de bola. Então, já entrar em. Pode falar, Amanda. Professor, desculpa, é que eu cheguei atrasada, mas é que eu não tô no grupo de sexta e eu tentei ali no da faculdade e não consegui o link. Você consegue só fazer um breve resumo do que a gente vai ter que falar com a empresa? Sim, tudo bem. Ou eu fico no final da aula e converso com o professor também, pode ser, Não, eu posso explicar de novo. Eu para imagino que não atrasar a aula normalmente. também. Não tenho pressa, gente. O nosso horário de aula, eu normalmente aula online eu faço mais curta, mas o nosso horário de aula é o horário normal e se precisar a gente fica aqui falando, tô de boa. É, Só o passando, resumão do resumão mesmo. Esse final, esse pedaço eu já consegui pegar, mas é só o papel do que a gente vai ter que conversar com a empresa que eu fiquei meio na dúvida. então tá, é o seguinte, vocês vão obter ali com a empresa, né,
a pessoa que é responsável pela política social dela, pela política de responsabilidade social, e vão pedir uma reunião, pode ser presencial, pode ser online. Nessa reunião, vocês vão se apresentar como alunos da Uniandrade, do curso de Administração de Empresas da Escola de Negócios. Vão, inclusive, levar um ofício para formalizar o contato acadêmico que vocês estão fazendo. Vocês não são um bando de curiosos, vocês não são gente da concorrência, vocês não são gente, vocês são estudantes. Vocês vão, nesse momento, vocês vão conversar com a empresa da seguinte maneira: vocês vão pedir para que a pessoa descreva para vocês como é a política de responsabilidade social da organização. O que eles fazem e como eles fazem. E vocês vão obter também com essa pessoa quais são os processos, quais são as maneiras que uma instituição da sociedade civil teria para ela ser contemplada. Vocês vão explicar, olha, sou a Amanda, da Uniandrade, a gente está realizando o nosso projeto integrador desse semestre, o nosso tema é responsabilidade social, e nós estamos atendendo uma instituição no nosso projeto que chama Mãos Invisíveis. Aí vocês vão apresentar, falar o que é Mãos Invisíveis, e aí vocês vão perguntar como que é a política de responsabilidade social dessa empresa. A pessoa vai explicar para vocês como que a empresa atua socialmente, como é que ela se enxerga enquanto empresa no que diz respeito à responsabilidade dela face à sociedade. Vocês vão recolher essas informações, podem gravar, podem filmar, podem anotar. E aí depois vocês vão perguntar, olha, para que a Mãos Invisíveis venha a ser atendida por vocês, o que é que eles precisam fazer? Aí eles vão falar, olha, a gente atua pela lei ali do imposto de renda, então eles precisam mandar para a gente reconhecimento de utilidade pública, a gente atua via conselhos municipais, pelos fundos da prefeitura, para que eles busquem o dinheiro lá nos fundos, a gente atua diretamente, a gente publica edital. Entendi, professor. Entendeu? Aí vocês vão ver quando sai o edital, ou então a gente ajuda quem bate na porta de acordo com a disponibilidade. Então, qual que é a porta, qual que é o contato e qual que é o melhor momento para vir. E no caso, a gente vai escrever e entregar em papel? Pode ser online, não precisa de papel. Tá. Aí vocês vão entregar para mim. Primeiro para mim, e depois a gente vai trabalhar isso junto para entregar para Mãos Invisíveis. Perfeito. Quem é a empresa que vocês visitaram? Então, vocês vão fazer uma descrição da empresa. Descrição de empresa feita por administrador, tá? Então, ramo que atua, tamanho, inserção de mercado. Vocês vão apresentar a empresa e vocês vão apresentar dentro da empresa a política dela de responsabilidade social. Então, a empresa trabalha assim, 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 assim. Para atender o cliente, aí vocês vão fazer tipo um mapa assim mesmo, explicação. Vocês vão conversar com o fulano, o período que eles recebem pedido é esse, o telefone é esse aqui, o endereço é esse, eles podem ajudar com esse, esse e esse produto. A gente vai entregar isso mastigadinho, organizadinho, para Mãos Invisíveis, e aí é Mãos Invisíveis, que é de fato quem tem a legitimidade para pedir, vai, no momento e na forma que a gente entregar a explicação para eles, buscar a ajuda das empresas. Entenderam? Sim, professor, obrigada, viu? Beleza, então. Então eu quero que vocês formem aí 3 grupos. Um vai cuidar de alimentos, um de produtos de higiene, um de roupas de cama, um de vestuário. E vocês vão buscar pelo menos 2 empresas de cada ramo. Uma grande, que tem uma atuação nacional, pode ser a Nutrilatina, a Mili, que a gente falou, que é aqui de Curitiba, a Daju não tem atuação nacional, mas é uma empresa grande aqui do setor, mas pode ser uma empresa de fora também, se for ser feito online, pode tentar contato com a Van, com a Magazine Luiza,
com quem for. Vestuário também pode buscar tecelagens ali do Boqueirão e pode buscar uma grande empresa. Entenderam? Professor, alimento pode ser na BAPCA? Pode. Pode. Beleza, então. Pode. Uma Professor, já das pode te empresas. mandar. Oi, desculpa. Oi, pode falar. Já pode te mandar o grupo aqui no chat? Pode sim, que eu já vou colocando aqui no meu documento. Tá bom. Verdade, os alimentos que eles mais consomem, consomem no sentido de doar e de consumo frequente, café e alimentos não perecíveis, no caso, né? Então, eu não sei se a BAPICA se enquadraria nesse sentido, mas eu acredito que não. Então, Mas nesse caso, eles falaram que nos cafés e também eles dão sorvete, dão coisa boa pro não, pessoal. sorvete eles não comentaram, professor. Eles fazem ações esporádicas, mas não envolve, tipo, sorvete, assim, o que envolve era chocolate, algo assim. Sorvete não. Porque eles não têm local para guardar. Não tem onde armazenar, né? Exatamente. Mas necessariamente eu preciso fazer essa pesquisa com um local que vai me doar, que, por exemplo, não necessariamente que eles iriam doar o sorvete, porque eles podem fazer uma ação, por exemplo, para doar qualquer outro tipo de alimento, né? Eles Porque eles podem doar também servem insumo. roupa, eles também servem sopa ali, entendeu? Então meu pensamento era porque eu moro próximo, então era de ver qual que era o tipo de ação. E se caso eles não tiver, A gente faz o né? contato. Assim, eu acho que quem tem que dar o não é a mãos. Quem tem que dar o não é a mãos invisíveis. De repente, a gente está aqui descartando a BAP, que aí eles falam, tá, beleza, a gente ajuda com dinheiro. Com sopa, às Exato. vezes, né? Aham, a gente faz renúncia fiscal. Eles podem doar 0,5% do imposto de renda e eles, ao invés de darem sopa, eles dão uma parcela do imposto de renda deles para a instituição e ajuda com dinheiro. Eu acho que isso aí de empresa, essa empresa não vai beneficiar. Acho que não tem nada a ver. Que se a pessoa é aberta a projeto social, ela vai doar o que ela puder, o que ela conseguir ajudar. Eu acho que Seja por assim, dinheiro, seja por doação, Na intercâmbio. verdade, eu abri a Independente. questão referente às ações que eu acompanho e que eu também vejo eles atuarem. Eu não falei, tipo, no sentido de, tipo, ai, meu Deus, não pode procurar. Você quer contratar? Contata. Mas eu acho que não seria interessante, até porque não tem uma ação que vai envolver isso nesse momento. Até porque, como eu disse, eu acompanho as ações. Todo domingo eu tô lá, não só durante o domingo, mas durante a semana, e eu vejo o que eles realmente consomem. Não, Jéssica, isso a gente entendeu, eles não têm onde armazenar o sorvete. Se a BAPCA disser que tudo que ela pode doar é sorvete, a gente anota o contato, avisa o pessoal da instituição, olha, quando vocês precisarem de sorvete, a BAPCA doa, e parte para outra empresa. Mas, de repente, a BAPCA tem insumo, de repente, a BAPCA para fabricar sorvete tem fruta, tem chocolate. De repente, eles podem doar via imposto de renda. Professor, Tem uma outros... dúvida. Oi. E não necessariamente a empresa precisa doar em relação a dinheiro, né? Não, Pode ser o que, no caso, a empresa vai estar disposta. sim. Tá, beleza. Nós vamos. É a política da empresa. Tem Aham. política que doa dinheiro do caixa, tem empresa que doa do caixa mediante alguma forma de ativação de parceria. Tem empresa que vai fazer isso via imposto de renda. Tem empresa que vai doar produto, que vai separar uma parte da produção e vai doar. Tem empresa que doa salvado. Tem empresa que doa serviço, que empresta mão de obra. Cada empresa tem uma política e a gente só vai saber quando a gente bater na porta e perguntar. É justamente isso que vocês, futuros administradores, têm de diferencial para oferecer.
Vocês vão mapear o processo interno da empresa. O que que a empresa faz, como ela faz, qual é o contato e qual é o momento. Não é para bater na porta para bater na porta da Cacau Show e pedir chocolate, eles não precisam da gente. É a política da empresa e o contato. E a forma, e o momento. Por exemplo, empresa que trabalha com imposto de renda, que trabalha com renúncia fiscal, trabalha com edital. Eles vão publicar um edital colocando os documentos necessários, colocando o momento para que as instituições se inscrevam. Por quê? Porque eles precisam da documentação fiscal em ordem para poderem liberar o dinheiro, porque é dinheiro de renúncia fiscal, é dinheiro público. Isso entra no planejamento da empresa, isso vai sair da contabilidade da empresa, vai sair em nota, vai sair com nota fiscal. Professor, só para ver se eu entendi. Então, essa parte que o professor está falando sobre os impostos, citando um exemplo, é como se fosse aquela campanha do Pequeno Cotolengo, né? Que geralmente fica em supermercados. Pelo menos aqui na minha região é assim. Daí Não, você chega não, isso lá é outra e coisa. Isso é outra coisa. é outra coisa? Isso é outra coisa. A do Pequeno Cotolengo dos supermercados é a mesma que a gente É o fez um cupom projeto. fiscal, né? A gente fez um projeto integrador com as meninas de ADM de Santa Quitéria no passado, que tem a Laís, não sei se vocês a conhecem, ela é aluna do mesmo período de vocês, só que lá em Santa Quitéria. E ela é funcionária na PACN, que é uma instituição que ajuda famílias das crianças que vêm a Curitiba fazer tratamento de câncer. Porque o estado, eles recebem gente do estado inteiro, né? E a criança recebe, né? Acolhida no hospital, as refeições, só que a família não. E quando a criança está na fase de ambulatório, que ela só vai para o hospital receber a químio, só vai receber tratamento, mas não está internada, essa família não tem onde ficar. Então, essa PACN, o que faz? Ela oferece escola para as crianças que estão no tratamento e moradia para as famílias. Então, sei lá, o cara vem lá de Apucarana com o filho para ficar 3 meses em Curitiba recebendo o tratamento Nerasto. O cara vai passar 3 anos, 3 semanas, 3 meses, 3 meses, isso. Vai passar 3 meses morando na PACN, café, almoço, janta, aula na escola, tem academia para os adultos, tem sala de TV, puta estrutura linda que eles têm lá. E uma das formas que eles têm de manter essa estrutura, a deles lá, é com cupom fiscal. Aí, como é que foi o nosso PI lá ano passado? Eles têm essas urninhas de cupom, né? Só que como é que funciona o cupom? Você precisa digitar eles no Nota Paraná. A pessoa deixa o cupom fiscal em branco, e aí você precisa digitar aquilo no Nota Paraná, nota por nota, para atribuir para a CN. E o nosso trabalho foi esse, a gente levou lá uns 20 alunos voluntários que passavam no sábado digitando nota fiscal no Nota Paraná. Levantamos aí por baixo uns 50 mil reais para a paciente. Eu acho que eu tô lembrada disso, professor. A nossa sala, alguém convidou. A gente convidou todo mundo, teve umas Uhum. duas salas. A ideia partiu de Santa Quitéria, eu que fui o coordenador desse projeto, e teve 2 turmas da Murici que também fizeram o mesmo PI, que não tinham ideia, não tinham um projeto. Eu falei, gente, vai lá que estamos precisando. E deu uma grana boa, assim, para a PACN. Mas o que eu estou falando aqui de doação não é doação não é doação de cupom fiscal. As pessoas físicas e as pessoas jurídicas têm direito a doarem um percentual do imposto de renda que vai ser pago para o governo para instituições de utilidade pública. Mas, professor, aí lembra aquela questão que a Rafa comentou que ainda eles não estão cadastrados em algum sentido, que daí eles não conseguem receber essa verba?
Então, e ela me Comentado. falou que eles estavam providenciando isso. Se eu, Sim, de eu vou repente. confirmar com ela se já rolou isso, porque eu não tenho certeza do Jéssica, quão. então, mas se não rolou e a gente leva para eles a informação, cara, eu tenho uma empresa que pode doar para vocês até 100 mil reais, eles vão fazer acontecer em uma semana. O que a gente está fornecendo para a PACN é informação. O que eles vão fazer com a informação é com eles. Não sei se isso já ficou claro. De repente eles vão falar, legal, essa empresa doa via imposto de renda, mas o investimento e o tempo que eu tenho para buscar investimento eu não vou botar aqui, então eu vou buscar as outras. E aí eles já ficam sabendo, para o momento em que eles tiverem as condições de buscar, que naquela empresa funciona via imposto de renda. Ou no mínimo eles não vão perder tempo batendo na porta deles para pedir dinheiro e vão pedir para outro. A gente está entregando informação. Mas só para terminar de explicar o negócio do imposto de renda, então a lei do imposto de renda permite que eu, ao invés de pagar 100% do meu imposto para o governo, eu tire um pedacinho dele e pague para uma instituição que presta serviço de utilidade pública. A pessoa física faz isso no ajuste, a pessoa jurídica faz isso nas declarações dela, dependendo do período de apuração, dependendo do regime fiscal. A pessoa natural, se eu não me engano, pode doar até 2% e pessoa jurídica até 0,5%. Essa doação para a empresa não custa nada. Se ela não doar para a instituição de caridade, ela vai ter que doar, vai ter que pagar em imposto. Então ela paga 99,5% do imposto de renda para a União e 0,5% ela paga para o Mãos Invisíveis, ou para o Pequeno Cotolengo, ou para o Pequeno Príncipe. Entenderam? É uma legislação que existe. E muitas empresas usam isso como política de responsabilidade social, ou como parte da política. Deixa eu anotar aqui os grupos, então. Peraí. Produtos de higiene ficou Karina, Milena e Bianca. Alimentos, Amanda, Fabiola. Se quiser colocar Amanda Fidelis, professor, porque tem Qual? duas. Amanda Fidelis. Amanda Fidelis. Eu perguntei ali no grupo se faltar alguém colocar com a gente, mas ninguém respondeu, então também não vou ficar perguntando. Tá. Os outros grupos, roupa de cama, quem falou que ia fazer? Eu, a Maria e o Leandro. Jéssica, Maria e Leandro. E vestuário, então, sobrou para quem? Professor, acho que a gente não pegou, então coloca pra gente. Quem é a gente? A França, a Daisy e a Jessie. França? França. Uhum. O Lucas, A Giovana. Eles O Lucas pode ficar com a gente. Se Peraí, o professor autorizar. vestuário, quem que tá? Peraí, Amanda vamos lá. França. Amanda França. A Daisy. É assim que escreve? Daisy, né? DA. ISY. ISY. Sim? Isso. E a E? Jessie. Isso. Jessie. Jaslyn. Tá. Então, tá bom, Amanda. E tá faltando. Tá faltando 3, professor, que é o Lucas, a Giovana. Giovana e o... Tá faltando mais. Tá faltando o Giovanni. Tá faltando a Dani também.
Bom, gente, eu vou fechar esses, vamos deixar do Professor, jeito. vamos fazer o seguinte, fecha aí. Vou Aí deixar do você jeito manda que tá, no grupo. mandar no grupo e Uhum. vocês, Aí as vocês se pessoas vão organizam. entrando. Isso. Porque senão a gente fica aqui arrumando para eles e a gente nem sabe com quem que Eu eles nem querem sabe com. fazer. Sim, é. Então tá. Empresas. Empresas. Local. Então tá, isso aqui eu já vou mandar para vocês agora no WhatsApp, então. Ah, não, vocês conseguem, então, é, tentar fazer a abordagem e obter o contato qualificado até, vamos marcar, 28 das semanas? Até que dia, professor? Desculpa. Não, que vocês façam o primeiro contato com a empresa até dia 28 e tenham o nome do contato qualificado. Beleza. Aí, aí depois das provas, a gente já marca a visita. Tá bom. Então, até dia 28/4. Aí visita e relatório ficam para depois, que aí vocês fazem as provas. Passando as provas, já vamos para cima para fechar isso aqui. Então tá, tô Professor, mandando. deixa eu tirar uma dúvida. Hum, Assim, vamos considerar uma possibilidade de não conseguir sair do trabalho para ir na empresa, e se caso a empresa não querer online, qual bom, aí seria no. um plano B? Porque assim, eu tenho um certo medo, porque ali no meu trabalho é um lugar, tipo assim, que não para um segundo e não sei se eles me liberariam, né, para eu poder sair. Então, eu acho que a Onde você possibilidade trabalha? mais. No que você Tra- trabalha? Eu trabalho numa assistência técnica, professor. Ah, tá. E a empresa E é direto, né? Não para. não para. E lá eles, tipo, tá numa fase ali que eles estão precisando de funcionário. Então, para eles liberarem uma que já tem ali para fazer alguma coisa. Não, não, tranquilo. E ninguém vai perder emprego para fazer trabalho acadêmico também, pelo amor de Não, Deus. não, não. É, Eu só me refiro se tem algum um plano B, assim. cara, a ideia é que pelo menos um no grupo consiga ir. Se não der para fazer remoto, se tiver que ser online, que pelo menos um consiga ir. Se não, passa o contato para outro grupo, vocês trocam. Entendi, professor. Gente, entendam assim, nós estamos dividindo os esforços em grupo, mas vocês, a turma, todo mundo trabalha para o mesmo cliente, que é o Mãos Invisíveis. Então, se o meu grupo não pode ir, o grupo do colega pode, troca. Ou vê outra empresa, correria, gente. Tem que. Se bater o problema, tem que buscar solução. Não, isso aqui, assim, esse não é um mero trabalho acadêmico, gente. Sempre tenham isso em mente. A gente tem um cliente real e a gente está prestando um serviço de verdade. Ah, não deu para ir. Vamos buscar outra pessoa da equipe para ir. Ah, ninguém pode. Então vamos trocar o objeto. Vamos trocar o alvo. Beleza? Eu vou mandar aqui para vocês, então, no WhatsApp. Mandei. O que eu anotei, do jeito que eu anotei, tá aqui para vocês. Quem que entrou agora no grupo? Tinha gente que não tava ainda. Crie você sua própria essência. Quem que é? Sou eu, Amanda. Ah, tá. Eu não Tá tava no certo. grupo. Bem-vindo, então. Beleza, Obrigada, mano. né, professor? Então tá, aqui já tá salvo, vou fechar então. E parar a apresentação e voltar. Mais alguma dúvida quanto ao projeto? Não. Então vamos começar a estudar.
Professora, a Ó, gravação vai ficar no APA normal? eu vou mandar o link para vocês e põe no Ava também. Ah, beleza. Inaugurar o Ava, eu não usei ele esse ano ainda. Agora vai encher de gravação lá de novo. Parece que a gente tá em 2021, credo. Ela. Então, mais tarde do que eu esperava, mas começando, né? A gente hoje estuda, pelo menos começa a estudar, a composição do salário. Todo mundo que trabalha, que já recebeu um contra-cheque, sabe que nós recebemos várias verbas que compõem a nossa remuneração, além do salário base. Então, o tema dessa aula de hoje e provavelmente da aula da semana que vem, e eu acho que com isso a gente fecha a matéria. Aliás, semana que vem não tem aula, semana que vem é feriado, né? Então, o tema dessa aula e da aula de daqui 15 dias, a gente fecha o nosso conteúdo e com isso também já fecha o que vai vir na nossa prova, né? Então, quando eu falo de salário, eu estou falando, na verdade, daquilo que o direito do trabalho chama de complexo salarial, que é composto pelo salário base, pelos adicionais, hora extra, adicional noturno, adicional de insalubridade, periculosidade e penosidade. Penosidade, só que não, né? Falei para vocês na aula passada. Os prêmios ou bonificações, as gratificações e os abonos. Quando você soma tudo isso aqui e bota no contra-cheque do empregado, a soma de todos esses valores vai ser o chamado salário bruto, que por sua vez vai sofrer os descontos das contribuições dos impostos, eventualmente de algum desconto em folha que o empregado sofra por coparticipação em plano de saúde, empréstimo consignado, que seja. E o resultado disso é o chamado salário líquido, que nada mais é do que o valor que vai para a conta corrente do empregado. Então, não confundam, né? A gente tem o salário base, que eu já vou explicar o que é. A gente tem o salário bruto, que é a soma de todas as verbas trabalhistas. E a gente tem o salário líquido, que é o salário bruto subtraído das contribuições, impostos e pagamentos feitos pelo trabalhador. Tá certo? A primeira verba do complexo salarial é o chamado salário base. E o que é o salário base e por que o salário base tem o nome que tem? Salário base é o valor salarial que é acertado entre empregado e empregador. É o valor de salário que é objeto de contrato entre empregador e empregado. E ele tem esse nome porque ele serve de base de cálculo para todas as demais verbas trabalhistas. É a partir do salário base que se calcula o valor da hora trabalhada para os trabalhadores que trabalham por hora. É a partir do salário base que eu calculo o valor da hora extra. É a partir do salário base que eu calculo o valor dos adicionais. Ah, tem uma exceção aí, mas a gente vai falar daqui a pouco. Em cima do salário base que eu tenho o valor da hora trabalhada, que eu vou calcular o valor do adicional noturno. Então, ele é chamado de salário base, primeiro, porque ele é o ponto central da relação de trabalho no que diz respeito a finanças, porque é a parte que patrão e empregado podem combinar. Ele é o objeto, é o fruto da negociação entre patrão e empregado. E segundo, ele é a base porque ele está no fundamento da base de cálculo das demais verbas trabalhistas. É a partir dele que eu encontro o valor das demais verbas que o trabalhador vai receber. O que vem, então, além do nosso salário base? Os adicionais. Então, tem aqui a definição de adicionais, né? Parcelas contraprestativas, contraprestação e pagamento, suplementares,
que são devidas em virtude do exercício de trabalho em circunstâncias tipificadas como mais gravosas. O trabalhador recebe adicional, qualquer adicional, quando ele está trabalhando numa situação que ele é desfavorável. O salário base remunera o trabalho normal. O adicional remunera o trabalho anormal. Então, o adicional noturno, o adicional de hora extra, o adicional de insalubridade e periculosidade, são situações que não são desejadas, são situações que não deveriam ser normais e que, quando acontecem, geram ao trabalhador o direito a uma remuneração adicional, quase que com caráter indenizatório. Por que que a gente tem isso na lei? Primeiro, para remunerar o trabalhador, porque se ele está trabalhando em condições que não são favoráveis, é justo que ele ganhe mais por isso. E também quando você obriga o empregador a remunerar a mais nas situações de adicional, você o desestimula para que ele tente não fazer uso do trabalho nessas condições. Então, ele torna mais caro usar trabalhador em hora extra, ele torna mais caro usar trabalho noturno, ele torna mais caro usar trabalho perigoso ou insalubre. Quer dizer que com isso esses tipos de trabalho vão acabar? Não, não vão. Porque existem ramos da economia que simplesmente exigem e demandam trabalhos que não são exatamente o trabalho dos sonhos para os empregados. Alguém vai ter que trabalhar de madrugada, alguém vai ter que trabalhar debaixo de sol ou de chuva, alguém vai ter que trabalhar aos domingos e feriados. Às vezes você tem um pico de produção e alguém vai ter que trabalhar além das 44 horas semanais. Essas coisas acontecem. O adicional faz com que o empregador pense duas vezes antes de liberar. É só vocês virem como é difícil conseguir, por exemplo, liberar mão de obra na maior parte das empresas. Liberar a hora extra, por exemplo, na maior parte das empresas. Por quê? Porque custa. Custa de 50% a 100% do valor da hora, ou seja, da metade ao dobro, desculpa, de 150% a 200% do valor da hora trabalhada normalmente. Então é caro. Os adicionais, justamente por serem ligados a situações que não deveriam acontecer, não são ilegais, mas não são benéficas para o trabalhador, eles não são incorporados ao salário. Isso quer dizer que o trabalhador ele não tem direito a receber aquilo para sempre. O trabalhador recebe adicional noturno, está no turno da noite, recebe adicional noturno. A empresa resolve acabar com o turno da noite. Esse trabalhador tem direito a ser indenizado? Não. Esse trabalhador pode, entre aspas, baixar a carteira recebendo menos porque ele perdeu o adicional noturno? Pode. Isso não é ilegal, isso não é prejudicial. Por quê? Porque por mais que haja um benefício financeiro, é ruim para a saúde. A única exceção é a hora extra, quando o trabalhador faz hora extra habitual, ou seja, o trabalhador que faz hora extra todo mês, esse trabalhador, por conta da súmula 291 do Tribunal Superior do Trabalho, ele deve ser indenizado quando a hora extra frequente, quando a hora extra habitual acaba. Então, você tem um trabalhador que está ali há 2 anos fazendo 10 horas extras por mês. Todo ano, todo mês, ele faz ali 10 horas extras por mês. 10 horas extras por mês. Esse valor se incorporou à renda dele. Ele está recebendo todo mês 10 horas extras, além das horas do salário básico. Se essas horas extras acabarem, esse trabalhador tem que ser indenizado. Quanto que ele vai ser indenizado? Ele vai receber o valor
correspondente a 1 mês daquelas horas extras no ano de trabalho. Ele vai receber, na prática, mais 1 mês de hora extra. Se a hora extra for variável, vai se calcular a média e a indenização vai ser paga de acordo com a média. Isso só vale para a hora extra. Os demais adicionais não dão direito a indenização nenhuma, porque envolve risco à saúde, ao bem-estar do empregado. Alguém levantou a mão? Professor, tenho uma dúvida. Pode falar. Hoje a gente estava abordando um tema lá na empresa onde eu trabalho, porque lá a gente bate ponto na hora do almoço, e nós temos Sim. 1h15, né, de intervalo. Aí um supervisor estava comentando que ele entrou recente na empresa, né? Ele comentou que nunca viu a empresa colocar ponto na hora do almoço, que isso é cabível de processo para a empresa, né? Não é. Por exemplo, se algum funcionário bater o ponto e voltar antes, e a empresa não pagar a hora extra que ele fizer. Por exemplo, a gente tem 1h15 de almoço. Ele faz 1 hora de almoço e bate o ponto. Ou daí começa a trabalhar. Então, a empresa teria que pagar esses 15 minutos que ele voltou antes. É Sim. verdade isso? Sim, é verdade. Assim, o registro de ponto do horário de almoço é comum. Não é uma coisa, não é um procedimento estranho. As empresas fazem esse registro do ponto justamente para quê? Para que o empregado depois não alegue que trabalhou no momento do almoço. Porque o horário de almoço é horário de intervalo e, portanto, ele não é um horário de trabalho. Agora, se a empresa permite que o empregado trabalhe no horário do almoço, ela está sim se arriscando a levar um processo para ter que depois que remunerar essas horas extras. Hoje, depois da reforma trabalhista, ficou permitida a flexibilização do intervalo, no sentido de que as empresas podem reduzir a duração do intervalo de almoço até meia hora, desde que isso signifique uma redução lá na ponta, para que o empregado também saia meia hora mais cedo. Só que esse termo, esse acordo, é um acordo formal, ele é feito por escrito e fica arquivado na empresa. O empregado não pode, por conta própria, registrar o ponto, sei lá, trabalhar no almoço e depois sair mais cedo. Na prática acontece? Acontece. A empresa pode fazer isso? De boca pode, mas se há uma quebra de confiança, se há algum problema, isso pode vir a girar processo. É bom que seja eventualmente em alguma necessidade da empresa ou do empregado, tudo bem, mas como política e como coisa fixa não se faz. Prof, no meu contrato tem isso, de flexibilização do horário. Oi? Tá no contrato, né? Isso, tá no contrato. Então, por exemplo, meu horário é das 11h30 até as 6, com meia hora de almoço. Por causa do estágio, né? Então, Sim. assim, se eu quiser entrar 11h30 e fazer 15 minutos de almoço, posso sair 5 e pouco. Não tem uma regra, assim. Ou se não tiver demanda, eu posso sair mais cedo e daí no outro dia eu compenso. Coisas assim. Sim. Mas tá no contrato de todo mundo, assim. Mas é contrato de estágio, né? Mas o de CLT também é flexibilizado, é 1h30 Eles de almoço. flexibilizaram, né? Sim. Igual a gente começa a trabalhar às 9 lá, a galera, né? Mas 8h30 todo dia tem, tipo, uma reunião para atualizar a galera, mas essa reunião não é obrigatória. Então, quem quiser entrar às 9 daí fazer menos tempo de almoço, pode, por exemplo. Ou quem quiser entrar 8h30, que está fora da jornada, sai Isso. meia hora mais cedo. Exato. Ou almoça meia hora a mais, se for o caso. Flexível. Se a empresa tem essa disponibilidade, funciona e está no contrato, ok. Se a empresa quer fornecer flexibilidade, ela pode, mas tem que pôr por escrito. E seletista, aliás, quem trabalha mais de 36 horas semanais tem que fazer pelo menos meia hora de jornada. O estagiário pode fazer 15 minutos de intervalo, porque a jornada é de 6. Ou tua jornada é maior de 6? É mais de 6 horas? É 6h30, daí meia hora é de almoço. Então é 6 horas, o intervalo não conta na jornada. Exato.
Mas... Isso. Se o empregado trabalha mais de 6 horas, nesse caso, o almoço não pode durar menos de meia hora. E tem que tomar cuidado quando você está trabalhando ali em turno de 36 horas, porque se aquele empregado das 36 horas fez hora extra, o almoço dele não pode ser, o intervalo não pode ser de 15 minutos. Uma outra coisa sobre os adicionais é que eles não são cumulativos. Pelo menos não insalubridade, periculosidade e penosidade. Eu não posso receber adicional de insalubridade e de periculosidade. É um ou outro. Qual dos dois que se paga? Se eu estou numa situação, a empresa ela tem um ambiente de trabalho insalubre e perigoso. Vamos supor um sujeito que trabalha armado numa indústria química. Ele recebe qual? Insalubridade ou periculosidade? Alguém arrisca responder? Acho que não, né? Ele recebe o que for, ou ele recebe o que for de valor mais alto. Os valores eu já vou explicar para vocês. Horas extras. Nossa, aqui tá digitado errado, deixa eu corrigir, peraí. É 36, né? 30, desculpe. Ixi, eu parei a apresentação, peraí. Ai. Hora extra. Opa, volta. Está prevista na Constituição, a gente viu, né, os direitos trabalhistas previstos na Constituição semana passada, e ela significa que o trabalho do empregado vai ser remunerado quando superior à jornada máxima prevista, em no mínimo 50% do valor normal. Como que eu acho o valor da hora extra? Em primeiro lugar, como é que eu acho o valor da hora de trabalho? Se o empregado está trabalhando no regime de 44 horas semanais, eu vou somar o salário base e os adicionais que ele recebe e vou dividir por 220. Então, vamos lá, o sujeito ele trabalha, recebe o salário, trabalha com adicional noturno e adicional de periculosidade. Vou somar tudo isso, vou dividir por 220. Cheguei no valor da hora de trabalho dele. Para achar o valor da hora extra, eu vou multiplicar isso por meio ou vou dividir por 2. Entenderam? Eu vou somar o salário e os adicionais, vou dividir por 220. O resultado é o quê? O valor do salário hora do sujeito, o valor da hora de trabalho dele. Quanto que ele vai ganhar de hora extra? Ele trabalhou uma hora extra, ele vai ganhar uma hora de trabalho e mais metade dessa hora, que é o adicional de hora extra. Se essa hora extra é realizada aos domingos ou feriados, nesse caso, a hora extra vai para 100% do valor. Aí ele recebe a hora trabalhada e mais uma hora de adicional de hora extra. Entenderam, né? Não tem muito segredo quanto a isso. Se o trabalhador tem jornada de 6 horas, né, de 36 semanais, mesmo procedimento, vou somar o salário básico e os adicionais, só que eu vou dividir por 180 para achar o valor do salário dele por hora, o valor do salário hora. Ah, mas professor, o mês de janeiro tem 31 dias, o mês de fevereiro tem 28.
Não interessa qual é o mês, a quantidade de dias, se teve feriado, se não teve feriado, dane-se. Todo mês o cálculo é feito dividindo por 220 ou por 180. Assim como todo mês, independentemente da quantidade de dias trabalhados, o trabalhador contratado em regime de salário mensal vai receber o mesmo valor. A supressão das horas extras, como eu já falei para vocês, ela é indenizada. O trabalhador que faz hora extra adicional, quando perde, precisa receber 1 mês de hora extra para cada ano de hora extra feita de maneira habitual. Para calcular as horas extras, elas vão ter incidência nas férias, elas vão ter incidência no 13º, gratificação natalina, vão ter incidência no fundo de garantia, vão ter incidência no imposto de renda que a empresa retém, que o empregado paga, e vai ter incidência também no DSR. Quer dizer que o empregado que cumpre uma hora extra vai receber o proporcional às horas extras nas férias, vai receber o proporcional das horas extras no 13º, o proporcional dessa hora extra vai ser considerado na hora do cálculo do fundo de garantia. Essa hora extra, ela entra na renda do empregado e ela conta como imposto de renda. Isso foi para o Supremo e o Supremo entendeu que sim. E também se paga um percentual das horas extras sobre o valor do DSR, sobre o valor do domingo. Aqui tem a explicação para vocês de como faz a conta. Eu não vou fazer conta essa hora da noite da sexta-feira, mas eu vou mandar o material para vocês, depois vocês verificam como é que funciona. E eu vou falar para vocês de adicional noturno e depois a gente encerra a aula antes que a gente também durma aqui. Aí fica para a semana que vem, periculosidade e insalubridade. Então, vocês estão vendo esses trabalhadores com sono, né? Todos nós adoramos receber os nossos Rapis e os nossos iFoods, a nossa pizza de sexta-feira, que chega tarde. Eu adorava quando existiam supermercados 24 horas, eu gosto muito de loja de conveniência. Os serviços de saúde têm que trabalhar 24 horas, os serviços de segurança têm que trabalhar 24 horas. Só que o problema é que trabalhar de noite é uma merda para a saúde. Trabalhar à noite é muito ruim para o empregado. Eu não vou ler o texto inteiro aqui, mas a gente tem estudos da OMS que fala que aqui, ó, enfermeiras e aeromoças têm maior chance de desenvolver câncer de mama, problema cardíaco, queda de imunidade, e 44% dos trabalhadores noturnos, isso foi pesquisado nos Estados Unidos, 44% dos trabalhadores noturnos desenvolvem problemas de visão. E, segundo a unidade Hospital do Sonho de Barcelona, uma clínica que estuda os distúrbios do sono, e também do Serviço de Neurofisiologia do Hospital de Madrid, do Hospital da Paz em Madrid, 40% a mais de chances de desenvolvimento de problemas psicológicos, digestivos e cardíacos para os trabalhadores noturnos. Além da perda de 5 anos de expectativa de vida para cada 15 anos trabalhados à noite. Ou seja, não faz mal pra caralho, é horrível trabalhar à noite para a saúde. Ah, mas eu adoro dar aula à noite. Tudo bem que pela lei o que a gente faz não é considerado trabalho noturno, mas eu gosto de trabalhar à noite, gosto de estudar à noite, eu sou uma pessoa noturna. Mas para a saúde é uma droga. Eu, como fumante notívago, estou tirando anos de vida aí do meu futuro. Como é uma coisa que faz mal, que está cientificamente provada que faz mal, o trabalhador que faz jornada noturna precisa ser compensado. Como que eu compenso esse trabalhador? Pelo pagamento do adicional noturno que está previsto na Constituição. E a gente tem 2 contas para fazer adicional noturno, uma dos trabalhadores rurais, outra dos trabalhadores urbanos.
Isso vale também para quem trabalha em regime de revezamento. Pessoal da jornada de 4 jornadas de 6 horas, pessoal de 12 por 36, pessoal de portaria, de segurança, também recebem adicional noturno. Qual que é o valor? 20% do valor da hora a mais para os trabalhadores urbanos e 25% a mais dos trabalhadores rurais. E aqui tem uma coisa que é uma inovação da legislação brasileira, coisas que a gente só vê no Brasil. 1 hora de trabalho noturno dura 52 minutos e meio. Tipo, como assim? 1 hora não dura 60 minutos? 1 hora dura 60 minutos. Mas para o cálculo da hora noturna do trabalhador brasileiro, 1 hora noturna dura 52 minutos e 30 segundos. Isso significa que se esse trabalhador ele passou 1 hora fazendo hora noturna, ele tem 1 hora e uma fração de hora a receber. Por que, professor? 52 minutos e meio? Porque a jornada noturna dura 7 horas pela lei brasileira. Então, se você se você multiplicar 52 minutos e meio por 7, você vai ter o equivalente a 7 horas, e esse adicional de 20% leva ao pagamento de 8 horas. Para os trabalhadores rurais não temos esse problema, a conta é de 1 hora, é conta simples. Aqui tem uma tabelinha que vocês vão receber e vão entender. Enfim, trabalhador urbano faz horário noturno das 22 às 5 da manhã. Trabalhador urbano faz trabalho noturno das 22 às 5 da manhã. Por que que a aula de vocês acaba às 21h50? Por que é que o shopping fecha às 22? Por que que o mercado fecha às 22? Porque a partir das 22 horas, o trabalhador está fazendo jornada noturna. E com isso ele tem que ganhar 20% a mais. E o período noturno ele é considerado até às 5 horas da manhã. Por que que às 5 da manhã o ônibus começa a circular? Por que que os comércios começam a receber trabalhadores a essa hora? Por que que turno de indústria normalmente vira às 5 da manhã? Porque pela lei é das 22 às 5 da manhã que se entende que é o horário do descanso noturno dos empregados. Para o trabalhador rural, o turno noturno vai das 21 às 5, e aí você observa as 8 horas de turno noturno e não 7. E para os trabalhadores da pecuária, o turno noturno vai das 20 às 4. Por quê? Uma vez eu perguntei isso e fiquei sabendo que é porque a hora de ordenha é por volta de 4 e pouco da manhã. As vacas acordam mais cedo, então os trabalhadores da pecuária acordam mais cedo também. Então, se vocês forem trabalhar na pecuária e não quiserem acordar tão cedo, culpem as vacas. Reparem que assim, vamos supor, eu comecei a trabalhar comecei a trabalhar às 4 da tarde, 16. E fui até a 1 da manhã, tive 1 hora de almoço, trabalhei das 22 à 1 da manhã. Quantas horas noturnas eu vou receber? 3 e uns quebradinhos daquela diferença dos 7 minutos e meio. Eu recebo horas noturnas por toda a minha jornada? Não. Agora, o contrário não acontece se eu começo a minha jornada no horário noturno e a estendo. Então, vamos supor que eu entre para trabalhar às 2 da manhã. E aí, cumprindo 1 hora de almoço, eu saia às 10 da manhã. Quantas horas noturnas eu vou receber?
Cumpri uma jornada de 8 horas, começando às 2 da manhã. Quantas horas noturnas eu vou receber? Alguém sabe me dizer? Alguém arrisca? Vocês estão me ouvindo? 3 horas, professor? Não, Bianca. Vocês vão receber... No caso de prorrogação, se o trabalho começa no horário noturno e se estende durante o dia, todas as horas do dia são horas noturnas. Se eu entrar para trabalhar, o trabalhador urbano, comecei a trabalhar às 4 da manhã e trabalhei as minhas 8 horas a partir das 4, todas as 8 horas vão ser consideradas horas noturnas. Por um motivo muito simples. Se eu comecei a trabalhar durante o período noturno, isso quer dizer que eu não dormi. Por isso que dificilmente uma empresa vai deixar um empregado entrar no ambiente antes das 5 da manhã. Porque se o trabalhador bateu o ponto dele, ele vira turno às 5 da manhã. Se ele bateu o ponto às 4h59, ele vai receber aquele dia inteirinho com 20% de adicional. E ainda vai fazer uma hora extra, porque como a hora noturna é 7 por 8, a hora a mais que ele trabalhou, ele vai ter que receber como hora extra. Entenderam? Sim. Então, se o trabalho termina no período noturno, aquele período é adicional e o trabalhador vai receber apenas as horas noturnas da noite. Se o trabalho começa no período noturno e se estende durante o dia, todas as horas daquele dia de trabalho vão ser noturnas. Essa é a regra. Isso está na súmula 60 do Tribunal Superior do Trabalho. O adicional noturno, ele vai incidir, na hora do cálculo da remuneração, sobre as férias. Então, proporcionalmente ao valor que o trabalhador recebeu no ano de adicional noturno, ele vai receber férias. Isso vai incidir na gratificação natalina, que é o 13º, vai incidir no fundo de garantia, ele paga imposto de renda sobre adicional noturno, e o adicional noturno também tem incidência econômica financeira sobre o cálculo do DSR. E a forma de calcular isso aqui está explicada. Entenderam até aqui? Tá tranquilo? Sim, tranquilo. Então tá. Eu acho que a gente pode encerrar aqui. Aí semana que vem eu falo de insalubridade, periculosidade, que é bastante coisa. Tem uns outros adicionais que são de acordo. E aí a gente fala de bonificação, premiação. E também de... Oi, Amanda. Não, eu ia falar, tá bom. Tá, beleza, então. Aí a gente fala também aí de formas de remuneração, aí fala de comissão, fala de salário por hora, salário por produção, salário por mês, semana, quinzena, formas de aferição e de distribuição do trabalho. Beleza? Então, pessoal, vamos aí cumprir o prazo para a gente fazer o PI ficar bem bacana, para a gente prestar um serviço legal lá para Irmãos Invisíveis. Obrigado aí pela presença e pela participação na aula de hoje. Agora sextou, né? Bom fim de semana para todos, bom descanso, fiquem com Deus. Semana que vem não temos aula, que é feriado, então aproveitem também o feriado. Se precisarem de mim, me chamem lá no grupo. Valeu, boa noite, tô desligando aí. Fui, valeu. Boa noite, Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Valeu, tchau, tchau. Professor,